Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje é um trecho do livro Confessai-vos Bem, de Padre Luiz Chiavarino, não sei se pronuncia assim. Quase que eu não consegui postar o vídeo hoje, porque eu tô um pouco resfriada. Eu peço perdão de coração pela leitura, pelos ruídos de fundo, principalmente pela leitura mesmo hoje, porque foi meio complicada pra mim, só que eu não quis deixar ficar sem vídeo hoje, ainda mais um tema tão importante, né? Espero que vocês gostem. O demônio mudo. Doutor Padre, o senhor há pouco falou do demônio mudo. O que vem a ser demônio mudo? M é o demônio da impureza ou desonestidade. O próprio Jesus chama-o assim no Santo Evangelho. Mas o que é essa impureza ou desonestidade? São todos os pecados proibidos pelos sexto e nono mandamentos, isto é, as más ações, os maus olhares, os maus desejos e as infidelidades e as malícias do matrimônio. D. Então, a impureza é um pecado muito grave? M. D é a pessoa que está confessando e M é o padre. M. É um pecado gravíssimo e abominável diante de Deus e dos homens. Abaixa os que cometem as condições dos brutos, é a causa de muitos pecados e provoca os maiores e terríveis castigos nessa e na outra vida. A Sagrada Escritura chama os pecados de impureza pelos nomes mais baixos: crime péssimo, coisa detestável, horrível e infame sem nome. Isso quer dizer que nem os moles que pecam sozinhos, nem os devassos e nem os adúlteros, que são infiéis no matrimônio, possuirão o reino de Deus. Pobre de nós, devemos então estar sempre alerta. Certamente, os santos padres são todos da mesma opinião quando dizem que a impureza é o pecado que atrai maior número de almas para o inferno. Deveras? É isso mesmo, Santo Agostinho afirma que, assim como a soberba populou o inferno de anjos, a desonestidade enche-o de homens. E Santo Afonso acrescenta que todos os cristãos que são condenados o são por causa da desonestidade, ou pelo menos nunca sem ela. E qual será o motivo disso? Os motivos são especialmente dois. Primeiro, as desonestidades são pecados fáceis de cometer. Segundo, uma vez cometidos tais pecados, é difícil se emendar. Por que são pecados bastante fáceis de cometer? Porque não devemos crer que os pecados de desonestidade consistem unicamente nas fornicações, nos adultérios e outros tantos pecados nefandos. Estes são excessos. Para se pecar mortalmente contra a natureza, bastam os olhares lascivos, as leituras obscenas, as canções impudicas, os gestos e as conversas maliciosas, os namoros licenciosos, até os pensamentos e complacências íntimos e os desejos impuros quando consentimos neles livremente. E por que são os mais difíceis para corrigir? Porque, infelizmente, um pecado chama outro, até que pouco a pouco forma-se uma cadeia que depois não conseguimos mais romper. Neste caso, ai daquele que começa. Será possível, mas a confissão não serve de nada? Não consegue romper a cadeia? A confissão é sempre um meio poderosíssimo quando bem feita. É aqui, no entanto, que está o engano. Aqui está toda a força do demônio mudo. Ele fecha a boca, como já vimos, e não permite que se confesse bem os pecados. Oh, mas se não confessarem bem todas as vezes, não prosseguiriam no caminho da desonestidade, não é mesmo, padre? A confissão seria mais forte do que eles. Justamente, o demônio mudo gosta das trevas, a confissão traz luz e a luz afugenta os pecados. Então, a misericórdia de Deus abandona o pecador desonesto? Não é Deus que abandona o desonesto, mas o desonesto que abandona a Deus, não se importando mais com ele, ou pior ainda, desprezando-o, como vimos no capítulo precedente. Portanto, a desonestidade é chamada a mãe da impenitência final, e os santos dizem:
Vida desonesta, morte impenitente. E o que é a mãe da impenitência final? Porque na hora da morte, geralmente esse pecado não se confessa. Os pecadores não estão dispostos a confessar e a pagar o pecado com devido arrependimento. Mesmo em ponto de morte? Sim, até em ponto de morte, e resignam a perder o paraíso e ir para o inferno. Lutero era um frade agostiniano. Deixou o convento por causa de um amor impuro, rebelou-se contra a igreja, fundou o protestantismo e entregou-se a uma vida escandalosa. Uma noite estava ele no terraço de um motel ao lado de Catarina Bora, sua companheira de pecado. A temperatura era suave, o céu estava lindo e milhares de estrelas brilhavam no firmamento. Catarina, cansada talvez daquela vida de remorso, voltou-se de repente para Lutero e disse: Olha, Martinho, como é lindo o céu. Aquelas palavras Martinho exclamou com um suspiro profundo. Sim, Catarina, o céu é lindo, mas não é mais para nós. O infeliz sentia que ia perder o paraíso, mas se confessava incapaz de ressurgir e morria pouco a pouco depois naquele mesmo hotel, dando mostras do mais terrível desespero, vida desonesta, morte impenitente. Teodoro Beza, sucessor de Calvino e chefe da Reforma Protestante, atingido por uma enfermidade mortal, foi visitado por São Francisco Sales. Este, com zelo ardente, tentou todos os meios possíveis para induzi-lo a abjurar o erro, voltar para o seio da Igreja Católica e preparar-se para uma morte cristã. Impossível, repetiu o doente, suspirando de quando em quando. Impossível. Por fim, como o santo insistia para saber o porquê daquela palavra impossível, Teodoro, com esforço, apoiou-se no cotovelo, puxou uma cortina que fechava uma alcova e revelou uma mulher ali escondida. Eis aí, exclamou, a razão da impossibilidade de me converter e de me salvar. Preferiu a morte e o inferno, mas não deixou o pecado. Aqui também, vida desonesta, morte impenitente. Na cidade de Spoleto vivia uma jovem dissoluta, cuja existência era unicamente dedicada à vaidade e aos bailes. Aconselhada mais de uma vez a corrigir-se, desprezada com soberba os avisos e fazia pouco caso deles. Sua própria mãe, orgulhosa da beleza e do brilho da filha, sentia imenso prazer em vê-la cortejada por um bom número de amantes e deixava as coisas correrem na esperança de encontrar um bom partido. De mais em mais, acreditava que, passado o ardor da mocidade, ela acabaria sossegando. Ó mães cegas e imprudentes, que não só não se preocupam, mas ainda traem suas filhas, quando não são elas próprias que as arrastam à desonra e à ruína. E o que aconteceu? A infeliz moça caiu gravemente enferma. Pessoas sérias e responsáveis da vizinhança aconselharam-na a chamar o sacerdote, a receber os sacramentos, preparar-se para a morte, enfim. Mas a pobre teimava. Qual repetia, é impossível que eu tão moça e bela morra. Eu não devo morrer. Por fim veio o sacerdote. Este, por sua vez, suplicava-lhe que tivesse juízo, que rezasse a Maria Santíssima, porque a morte poderia surpreendê-la. Qual morte, qual nada? Eu devo viver. Eu não quero morrer. Como a insistência aumentasse por fim, percebendo que as forças começavam a faltar-lhe, com um esforço supremo, exclamou com ira: Pois bem, se é que eu vou morrer, vem tu, Satanás, e toma-te a minha alma. E, cobrindo o rosto com um lençol, entregou ao demônio a sua alma desesperada. Vida desonesta, morte impenitente. Ouça mais este exemplo que o encherá de pavor. Um cavalheiro vivia com uma moça em maus costumes. Aos que aconselhavam abandoná-la, ele respondia sempre com um desdenhoso não posso. Mas a morte chegou para desuni-los. O infeliz cavalheiro adoeceu gravemente e, como estava nas últimas, chamaram um sacerdote para prepará-lo
a dar o passo terrível. Tão caridoso e paciente foi o padre que o enfermo humildemente respondeu: com prazer, apesar de ter levado uma vida má, desejo ter uma boa morte com uma santa confissão. O senhor quererá receber também os sacramentos como um bom cristão? É com prazer que os recebi, se vos dignardes de mos administrar. Mas isso não será possível se o senhor não despedir primeiro aquela moça. Ah, padre, isso eu não posso fazer. E por que não pode? Pode e deve fazê-lo, meu caro senhor, se quiser se salvar. Repito, não posso, mas o senhor não vê que a morte se aproxima, será obrigado a deixá-la por força. Não posso, padre, não posso. Mas assim eu não o absolvo, não lhe administro os sacramentos e o senhor perderá o paraíso, será precipitado no inferno. Não posso. Será possível que eu não possa obter do senhor outra palavra? Pense na sua honra, na sua estima, se morrer excomungado. Não posso, repetiu o infeliz pela última vez, e agarrado à moça por um braço, puxou-a para si, apertando-a com força ao peito. E assim, nos braços daquela mulher indigna, expirou. São tremendos, mas justos os castigos de Deus. Será possível, padre, que não se possa mesmo abandonar o pecado? Na maioria dos casos, não se quer abandoná-lo. Eis tudo. Santo Agostinho conta que um certo homem não ouvia nem os conselhos e nem as súplicas dos que procuravam convencê-lo a abandonar uma casa que frequentava com grande escândalo. Não quis saber de nada, dizendo que absolutamente não podia. Aconteceu que um dia, naquela mesma casa, lhe deram uma carga de pauladas das mais respeitáveis. Acredite, ele abandonou no mesmo instante a casa. A impossibilidade toda desapareceu. Aquilo que Deus e o amor da alma não conseguiram, conseguiu a bengala, dizia Santo Agostinho.